Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, a lição 9, no dia de hoje, ela tem como título Se Você Me Adorar. E a lição de hoje, ela está baseada ali em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 até 11. O que nós temos visto através das Sagradas Escrituras, que o desejo de Satanás sempre esteve ligado à adoração, e isto aconteceu desde quando ele fez aquela rebelião no céu, que ele acabou levando um terço dos anjos também à perdição, porque ele queria ter um domínio realmente no universo. Até ele diz que eu subirei mais alto que as nuvens dos céus e serei igual ao Altíssimo. E ele queria uma adoração de todos os seres no mundo. E o desejo dele, Satanás, era de roubar o trono de Deus, que também se revela nas narrativas de tentação de Jesus ali no deserto, que Mateus no capítulo 4 fala isto, e também Lucas no capítulo 4 também fala disso. E aqui em Mateus capítulo 4, narra que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, e lá ele passou 40 dias em jejum e oração. Quando Satanás percebeu que Jesus, na forma humana, ele estava debilitado, com fome e sede, e ele se utiliza de seus conhecimentos da Bíblia, principalmente ali no Salmo 91, e ele inverte alguns pontos, né, com mentiras, tentando levar a Jesus a erro, né? Tentando, através da fome da debilidade física de Jesus, ele cometesse erros, né? E isso ele fez nesse momento ali no deserto 3 vezes. E ele faz porque existe assim um grande conflito cósmico, espiritual, entre o bem e o mal, entre o verdadeiro governante do mundo, que é Deus, e o governante usurpador e mentiroso, que é ele, Satanás, que ele enganou Adão e Eva, também com essa forma, com mentiras através da Bíblia, misturando mentiras com verdades, acabando enganando Adão e Eva. Mas que Cristo derrotou ali naquele momento no deserto, esse enganador com essas propostas indecorosas de querer uma adoração para ele, e com falsas palavras mencionando a verdade, misturada com mentira, que estão ali nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, em decorrência do que havia acontecido com Jesus no deserto e como o Satanás vem atuando no mundo, ele dá um alerta. O apóstolo Paulo nos diz ali em Efésios 6,12, que diz, ele nos lembra de que a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mesmo que nós não precisamos viver com medo, nós devemos nos lembrar dessa batalha que ocorre, essa batalha cósmica que corre realmente no mundo hoje, que nós temos que estar atento, principalmente com mentiras misturadas com verdades que o inimigo coloca, e muitas doutrinas têm realmente abraçado essa causa erradamente. E Jesus, após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto
para ser tentado do diabo, para ele se preparar realmente para essa grande batalha na cruz do Calvário, que está lá em Mateus 4:1. E quando ele sai das águas, as palavras de Deus e a presença do Espírito Santo fortaleceram a Jesus naquele momento, para que ele pudesse estar preparados, né, para o que poderia vir para ele. Era necessário que o Filho do Homem fosse provado e vencesse exatamente onde o primeiro homem havia falhado, Adão e Eva, e que Jesus vencesse ali, para provar realmente que Deus tem poder, e através do seu Filho não há trevas que sustentem o poder. E no período de 40 dias e 40 noites, Jesus ele orou e jejuou, e ele teve fome, que diz lá em Mateus 4:2. Ninguém na terra acompanhou tão de perto, né, a vida e o crescimento do Salvador Jesus do que Satanás. E ele, conhecedor realmente de tudo que está acontecendo, ele tem realmente as suas artimanhas e tenta enganar as pessoas. E ao perceber que a chegada a hora da revelação de Jesus, as primeiras palavras do inimigo, para ele, Jesus, ele usou lançar dúvidas sobre a origem divina dele, e o incitou a que ele usasse o poder a fim de atender às suas próprias necessidades e de se valer de sua natureza celestial e eterna, que na realidade ali, Jesus veio para salvar o mundo, e ele estava numa condição humana e jamais ele poderia utilizar poder algum. Então o tentador, aproximando-se da natureza assim ruim dele, Satanás, sabendo que era uma oportunidade por Jesus estar fragilizado de atentá-lo, ele disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, que está lá em Mateus 4:3. E esse período de 40 dias sem comer parecia assim uma vantagem ao inimigo, de forma que não somente o apetite foi posto à prova para Jesus, como também a tentativa de fazer com que ele usasse o seu poder para benefício próprio. E naquele momento o sol nunca encontrava o nosso Salvador dormindo. Sempre, Jesus, quando ele esteve neste mundo, ele procurava sempre nas madrugadas orações, buscando o poder do Espírito Santo, e sempre ele buscava realmente forças para que Deus desse para ele. E antes do sol nascer, ele já estava realmente preparado para isso. Sempre através de oração, ele entretia assim com Deus Pai, com um relacionamento íntimo que o fortalecia cada dia, cada manhã. E assim que nós devemos proceder também na nossa vida cristã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo toda manhã, fazer um culto racional, se consagrar a cada manhã, para que nós possamos ter força para não cair nas ciladas do inimigo. E as Escrituras tinham sido o primeiro alimento de Jesus toda manhã. E em seus 30 anos de anonimato que Jesus teve ali, de forma de que sua privação desse alimento material não pode superar a nutrição espiritual. A nutrição espiritual tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, como era na vida de Jesus. E ele estando assim preparado espiritualmente, é que ele responde a Satanás, que ele diz lá: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. A aparição de Satanás não foi manifestada em sua ira e indignação, mas como nos advertiu o apóstolo Paulo, que ele nos diz algo importante, que ele fala: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, que está lá em 2 Coríntios 11:4. Como Satanás atentou a Jesus no deserto,
Hoje ele se transforma em anjo de luz e vai nos atentar, enganar as pessoas, como existe hoje a inteligência artificial. Ele se utiliza disso, começa a aparecer para pessoas com desenho no céu, e as pessoas, ai lá Deus, não sei o quê. E nada disso, tudo enganação, mentira do inimigo. E nesse ponto, Satanás estava zombando da fome de Jesus, com extrema fome que Jesus estava passando. E ele, como conhecedor das Escrituras, confrontou a tentação, falando de pães, como uma estratégia para levar Jesus a falhar, para Jesus fracassar. Aí Satanás parte para a segunda tentativa. Ele leva Jesus até uma cidade santa, e ele colocou-se sobre assim, um pináculo, assim, bem no alto, no templo, e ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Está lá em Mateus 4, versículos 5 e até 6. E aqui, mais uma vez, Jesus é tentado pelo materialismo e pelo poder que ele, Satanás, distorceu das Sagradas Escrituras ao sugerir que se Jesus fosse verdadeiramente o Filho de Deus, os anjos o protegeriam, que eles viriam em seu auxílio. Mas novamente Jesus rebate a tentação e apresenta a interpretação correta das Sagradas Escrituras, que ele diz lá, que o próprio Jesus dá a resposta para Satanás e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que está lá em Mateus 4,7. A sutileza do maligno, de Satanás, ela foi seguida assim por enganos que há tantos anos e tantas pessoas que ele tem mentido, tem enganado, tem seduzido, né? Onde ele faz uma mistura da verdade com mentiras, porque ele, Satanás, ele é conhecedor da Bíblia, das Escrituras, ele é exímio conhecedor. E ele usou o texto da Bíblia para tentar enganar aquele que é a própria encarnação da palavra, ele que é o criador e mantenedor do universo, é ele que fez os 10 mandamentos, é ele que fez as Escrituras, é ele que é o doador e mantenedor da nossa vida, ele é o criador do universo, e Satanás está querendo enganar a ele. E tanto é que João, no capítulo 1, versículo 14, que ele diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de Jesus. Né? E a vitória de Cristo, nesse sentido, torna-se a vitória de toda pessoa sincera, fiel, estudante das Sagradas Escrituras, que estuda com determinação, que se debruça em estudar a Bíblia todos os dias. Mas Satanás insiste, e ele tenta pela terceira vez a seduzir Jesus, e ele diz, através de Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, ali menciona que ele levou Jesus em um monte bem alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Vejam aí. O que Satanás quer é adoração. Ele quer estar no lugar de Deus. Sempre quis. Mas ele já está derrotado. Derrotado na cruz, no Calvário, onde Jesus venceu a morte e o pecado. E será uma completa derrota quando Jesus voltar, que está se aproximando, que ele será exterminado. E aqui, nessa passagem aqui, revela a origem da idolatria, dos enganos, né, que as pessoas, porque Satanás oferece reinos para Jesus, oferece glória para ele, que ele dominaria, quando ele leva assim no lugar bem alto e mostra, né, os reinos, tudo isso. E é assim que ele está fazendo com as pessoas, através da prosperidade, que porque não sei o que, se você sair tudo mentira, tudo enganação, sabe? Isso é coisa do inimigo. Que você, meu amigo, minha amiga, não caia nisso. É um dos enganos da prosperidade dada por Satanás. As glórias deste mundo, suas riquezas,
o desejo por fama e poder, as diversões insanas e projetos que visam engrandecer totalmente a criatura no lugar do Criador, é isto que o maligno faz. São artimanhas do inimigo para fazer isso. São artifícios de Satanás para aprisionar a muitas pessoas que vêm correndo hoje. Ele quer fazer de você um súdito, um adorador dele. Ainda que as pessoas não façam ideias da profundidade com esse inimigo, ele pode realmente atentar e tentar te seduzir. Em Lucas capítulo 4, versículo 6, sobre esse assunto, um texto assim paralelo e ainda mais claro, é detalhado que ele nos diz. Veja o que Lucas fala desse mesmo ponto de uma forma diferente, para você atentar e ficar bem observando. Lucas 4, versículo 6. Olha que Satanás diz para Jesus: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, por isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Veja que petulância do inimigo, né? Aqui mais um combate, né? Mais uma tentação que Jesus responde conforme as Escrituras, que ele, Jesus, diz para Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adoração e louvor somente a Deus, de mais ninguém. E Satanás mais uma vez fracassa. E nessas três tentações contra Jesus no deserto, ele usou a Bíblia, a palavra de Deus, né, para enganar, para misturar mentira com verdades, mas Jesus, com a verdade da mesma Bíblia, diz para ele para se defender desses ataques. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, ter entendimento e não cair em enganos de prosperidade, enganos que o inimigo começa a prometer muitas coisas materiais, sendo que quando Jesus voltar, e isso aqui será tudo exterminado, acabará com todos esses bens, não haverá mais nada aqui, sabe? E o Satanás fica prometendo coisas e as pessoas ficam acreditando. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais preocupações econômicas, não haverá mais perseguições, não haverá mais sofrimento, você estará no céu. E lá você participará da grande bodas do Cordeiro de Jesus. E você terá uma grande oportunidade, meu amigo e minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.